Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos neste trimestre estudando e já terminando na aula de hoje de estudar os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então hoje é a lição de número 13, a última lição deste trimestre, que tem por título Ética Cristã e Redes Sociais. O textuário se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Diz assim o texto bíblico: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E a verdade prática, as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém, tem um porém aí, porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso diálogo, ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudarmos juntos a 13ª lição deste trimestre. Temos estudado ao longo desses 3 meses vários assuntos relacionados à ética cristã em relação a vários temas atuais, e nesta última lição do trimestre vamos estudar a respeito das redes sociais, sites de relacionamento, internet, mídias sociais. Então esse é o assunto de hoje. Temos experimentado ao longo dos anos, dos últimos anos, um avanço muito grande nas tecnologias da informação, na internet. O acesso das pessoas à internet tem aumentado bastante em todo o mundo. No Brasil, especificamente, é um dos países cujas pessoas mais utilizam a internet, e dentro da internet, deste mundo da internet, os sites de relacionamento, as redes sociais, as mídias sociais como Facebook, Twitter, Instagram, são mídias sociais bastante utilizadas pelas pessoas. As pessoas estão conectadas umas com as outras. Muita gente tem muitos amigos virtuais, tem muitos contatos virtuais, e as pessoas estão aí publicando fotos, publicando vídeos, publicando ideias, escritos, falando muita coisa. E dentro desse universo de muita comunicação e de relacionamento virtual, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que edificam, muitas informações que as pessoas têm acesso, que são informações interessantes, e muitas pessoas estão influenciando outras para melhor, mas infelizmente também tem muitas coisas ruins, tem muita desinformação. Existe também muitas informações maléficas, existe também muita propagação de mentiras, e de certa forma as redes sociais, elas têm dado um empoderamento muito grande. A gente vive, graças a Deus que vivemos em uma democracia, e todos nós temos liberdade de expressão. Isso é muito importante, a liberdade de expressão para todos nós. E com o acesso das pessoas à internet, especialmente dentro da internet dessas mídias sociais, aí há um empoderamento maior para a nossa liberdade de expressão, no sentido de quem tem boca fala o que quer, e quem tem redes sociais também fala e publica o que quer. Agora, a gente tem observado e a gente chama atenção, e é o assunto da nossa lição de hoje, é que essas redes sociais, elas são neutras, elas não são má em si mesmas. Elas não são má em si mesmas e não são prejudiciais em si mesmas.
mas depende de como eu e você, depende de como nós a utilizamos. Então, no tópico 1 da nossa lição, né, diz que a rede social, no subtópico 1, né, o 1.1 diz que a rede social é uma expressão usada, né, para uma aplicação da web, né, da rede mundial de computadores, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas, né, os que aderem, né, aos sites de relacionamento podem conectar-se entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos, vídeos, marcar um encontro, criar um grupo, enfim. Há um mundo muito grande de possibilidades, de ações, de comunicação dentro das redes sociais que são construídas, né, dentro das diversas mídias sociais. E, pastor José Roberto, diante desse assunto, muita gente, uma grande parcela da população está conectada às redes sociais, então é um ambiente também em que a ética cristã deve, vamos dizer assim, governar ou inspirar as nossas atuações dentro dessas redes sociais. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive o ponto 1.2 da nossa lição trata sobre essas redes sociais como uma oportunidade para o Evangelho. Então, a Bíblia mostra, por exemplo, que nós somos pessoas gregárias. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29 destaca que Deus não nos criou para vivermos sós. E interessante, para reforçar essa ideia de que nós vivemos gregariamente, quer dizer, em comunidade, o próprio Deus criou Adão e Eva, digamos assim, ali nós tivemos a primeira comunidade. Então não foi uma comunidade virtual, porque naquela época não existia essas possibilidades que nós temos hoje. Mas nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com as pessoas, de convivermos em comunidade. E uma frase célebre de um famoso pensador britânico que diz que nenhum homem é uma ilha. Então, nós precisamos ter pessoas para conversarmos, para dialogarmos, para expressar as nossas necessidades, os nossos anseios. E a internet, ela possibilita ela favorece isso, porque temos ali vários grupos sociais, nós temos mídias, como é o caso do Facebook, como é o caso do Instagram, como é o caso do Twitter, YouTube. Então você tem ali disponibilidade de interagir com as pessoas, e essa oportunidade de interação pode ser utilizada para propagar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus nos ensinou, ou nos instruiu, ou nos comissionou para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que ele havia ordenado. E aí nós temos nessas mídias a possibilidade de, com criatividade, com sabedoria, com bom senso, com conhecimento das Escrituras, aproveitar essa oportunidade para mostrar o Evangelho de Jesus. O comentarista diz o seguinte, ele diz: os contatos que as redes sociais, ou que a rede social proporcionam, devem ser ocasiões de discipular pessoas, de evangelizar e também de discipular. Vários irmãos, por exemplo, têm blogs que estão disponíveis. Eu mesmo tenho um blog, www.subsidio.ebd.blogspot.com. O canal da nossa igreja, a Assembleia de Deus, aqui em Mossoró, se utiliza desses recursos midiáticos para evangelizar, para discipular, para difundir, para apresentar a nossa programação. E também este programa que você está assistindo agora através da TV, também ele está disponível semanalmente no YouTube. Então você tem a oportunidade de acompanhá-lo, de assistir, além de tantos outros programas que aí estão à disposição e que servem para ensinar e para reforçar o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Então, nós louvamos a Deus, o pastor Fábio já disse aqui, eu concordo plenamente, nós não podemos considerar a internet ou a tecnologia como algo negativo.
a tecnologia, como um aparelho de TV, por exemplo, que já foi extremamente criticado no passado por alguns evangélicos. Hoje nós sabemos que o aparelho de TV é útil desde que seja utilizado de forma sábia, inclusive para a propagação e ensino do Evangelho de Jesus. As redes sociais, a internet funciona de igual modo. Então, basta que seja bem utilizada e que esteja a serviço do reino de Deus. Bem, então, você já viu aqui nesse primeiro bloco, que é uma rede social, que é a rede mundial de computadores. Também já viu que a internet favorece, possibilita o uso dessas ferramentas para a propagação do Evangelho e para o discipulado. Queremos convidá-lo a permanecer conosco. Vamos encerrar o nosso bloco, mas voltaremos em seguida. Programa Escola Bíblica Dominical em Debate está de volta. Eu, pastor José Roberto, e você estamos estudando hoje a lição 13, a última lição deste trimestre, que tem como título Ética Cristã e Redes Sociais. E o pastor José Roberto estava falando no bloco anterior a respeito do potencial que tem das redes sociais de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus e discipular pessoas. Através das mídias sociais, podemos levar a palavra de Deus longe, em um lugar que nós não podemos ir fisicamente. E a gente alcança um número bem maior de pessoas em pouco tempo, com a nossa mensagem correndo velozmente através das redes sociais. E aqui eu lembro do que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, na parte B do versículo, ele diz: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, a igreja, nós cristãos, não podemos dispensar a utilização das mídias sociais para poder propagarmos a palavra de Deus, proclamarmos a palavra do Senhor. Agora, como diz o nosso tópico 1.3, devemos usar as redes sociais com responsabilidade, porque o uso dela pode trazer também alguns malefícios, se não utilizarmos ela de forma coerente, correta, assim como nós temos que dar bom testemunho em todo lugar físico, geográfico, que a gente for, que a gente andar, que a gente pisar a planta do nosso pé, também devemos dar bom testemunho também dentro do ambiente, de qualquer ambiente virtual, porque às vezes tem pessoas que confundem as coisas, mas os ambientes virtuais nós temos as mesmas responsabilidades também que temos no ambiente real e devemos nos comportar de forma que glorifique o nome do Senhor, de forma que não escandalize o Evangelho, de forma que o nosso bom testemunho cristão possa glorificar o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então nós devemos usar a internet para edificar vidas e para glorificar o nome do Senhor. Ainda no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, nos versículos 31 e 32, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente deve usar a internet para a glória de Deus, para a edificação das pessoas. E o versículo 32 diz: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, pastor José Roberto, com base nesses princípios, de fazer coisas que edificam, de fazer coisas que sejam para a glória de Deus, de fazer coisas que não dê escândalo a ninguém, e com base nesses princípios, poderemos fazer um bom uso das redes sociais e evitarmos determinados perigos. Isso mesmo, pastor Fábio. E ainda reforçando essa questão do uso das redes sociais, é importante que nós cristãos lembremos sempre da nossa identidade, da nossa responsabilidade enquanto cristãos,
para que a gente não faça uso indevido dessas redes. E vamos ser bastante objetivos aqui, diretos e práticos. Pessoas, por exemplo, que postam imagens da sua vida privada e particular, coisas que é da sua intimidade, às vezes, de forma indevida, no Facebook, no Instagram, por exemplo. Isso acaba, às vezes, escandalizando o Evangelho. Algumas pessoas, de repente, fazem coisas ali diante de uma imagem, tiram uma foto, gravam um vídeo e não calculam as implicações que isso possa ter. E Paulo ensina na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, também aqui na Epístola aos Coríntios, no contexto disso que ele diz aqui, que nem tudo me é lícito. Então tem coisas que você aparentemente pode achar que não vai causar nenhum transtorno para algumas pessoas, mas é preciso que você saiba que há pessoas que se escandalizam, e isso pode gerar um efeito negativo e você pode acabar prejudicando a fé de alguém por causa de uma atitude impensada e de uma postagem precipitada. Então, avalie bem aquilo que você vai postar, avalie se é lícito, né? Se convém você fazê-lo. E há algumas das postagens que a gente às vezes vê nessas mídias sociais que desabonam o caráter, a identidade, o testemunho do cristão, e isso pode acabar prejudicando a sua reputação. Então tenham cuidado, avalie bem aquilo que você vai publicar e aquilo que você vai postar. Bem, o ponto 2 aqui da nossa lição fala sobre o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Então nós temos aí uma velocidade tremenda de informações, isso também deve ser considerado. Às vezes você posta uma imagem, um vídeo, ou mesmo se expressa, produz um texto e coloca ali numa dessas mídias, no Twitter ou no Facebook, e aí, meu querido irmão, minha irmã, depois que está postado, é como diz o sábio Salomão no livro de Provérbios, a palavra depois de ser lançada é como uma flecha que já foi lançada, já foi proferida, e aí para você voltar atrás, tentar apagar, e às vezes os danos são irreparáveis e trazem consequências para a sua vida. Então a informação segue rapidamente, as pessoas compartilham, e depois de compartilhar, de seguir adiante, aí não tem mais como voltar, e aí é como aquela história do travesseiro de penas que se espalhou e você não consegue mais juntar as partes dele. Então tenha cuidado, pense bem. Então qual o perigo dessas relações descartáveis? Bem, primeiro, 2.1, a distorção da felicidade. Então nós vivemos aí numa época em que as pessoas colocam como ponto central da sua existência a felicidade. E a gente sabe que a felicidade é uma projeção. Lembrando agora de um desses filósofos populares que estão aí nas redes sociais e nas mídias, né? Tem uma onda aí de filósofos populares, e um deles dizia mais ou menos isso: se você encontrar uma pessoa feliz, saia de perto dela, né? Porque, pastor Fábio, o que nós vemos hoje é o seguinte: as pessoas querem vender uma ideia de felicidade, elas querem projetarem para os outros que são felizes, e para isso elas tiram fotos assim bem sorridentes, bem alegres, e há uma tendência à ostentação, ao narcisismo. E o que é narcisismo? Narcisismo é um personagem lá da mitologia que ele ficou contemplando a sua imagem no rio, e ele ficou tão estupefato ali com aquela imagem dele, que ele não conseguiu nem tomar a água do rio, que ele não conseguia, ele tinha medo de, como a gente diz aqui no Nordeste, de baldear, né, a água do rio. Então ele ficou ali impressionado com a sua própria imagem. E tem pessoas que usam as mídias sociais, ou as mais conhecidas, Instagram, Facebook, Twitter, e fica ali postando imagens e se contemplando e se admirando e fazendo pose e demonstrando que é feliz. E isso os psicólogos já têm mostrado que causa um efeito negativo, porque as pessoas que estão do outro lado fazem uma construção de que todo mundo é feliz, menos ela, né? É verdade. E quando chega em data comemorativa, Dia dos Namorados,
Aí todo mundo ama namorado, ama namorada, e é muita coisa. As famílias são perfeitas. São perfeitas. Ninguém tem problema. Exatamente. Ninguém tem conta para pagar, né? É verdade. É preciso ter cuidado com essas coisas. E até muita gente é bonita, né? Sim. Porque usa muita foto com Photoshop, muita foto editada. Muita né? maquiagem. Gente fica magra, que é gordo fica magro, gente que é feio fica bonito. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparenta ser é realmente. Tem muito faz de conta nesse mundo e nessa mídia, então tenha cuidado. Vamos fazer mais um intervalo, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta estudando a ética cristã e as redes sociais, e o tópico 2.1 que estávamos falando no bloco anterior chama-nos a atenção para essa realidade de que muitas pessoas usam as mídias sociais para ostentar uma vida e uma situação, uma felicidade que não existe. Então há um grau de hipocrisia muito grande. A gente não pode generalizar e dizer que todo mundo que publica qualquer coisa está mentindo, está sendo hipócrita, que não é verdade. Tenhamos cuidado com o generalismo, mas também a gente não pode ser inocente, achar que tudo que se fala, que tudo que se diz e se posta é o suprassumo da verdade. Então Jesus, ele também advertiu, Mateus capítulo 23, versículo 27 a 28, ele nos advertiu a respeito da hipocrisia, repreendeu os fariseus, né, que eles eram como sepulcros caiados, né, por fora era uma coisa, por dentro era outro. Então, todos nós devemos ter muito cuidado com essa questão de hipocrisia. Lucas 12, versículos 1 e 2, também Jesus disse, olha, acautelai-vos da hipocrisia, tenha cuidado com essa vida de dissimulação. E ele ainda disse, porque não há nada encoberto que não seja revelado. Por mais que alguém tente ostentar diante do público, do mundo virtual, uma coisa que não corresponde à realidade, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ficar sabendo que não é bem assim, e isso não vale a pena, e muitas pessoas estão se dando muito mal com isso, inclusive até fechando portas, queimando a sua imagem, queimando a sua reputação, e aí tem pessoas que se prejudicam com isso. Tópico 2.2, o isolamento e a solidão, o mal social denominado de paradoxo da internet. Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e, ao mesmo tempo, ausência de contato humano. Tem pessoas que têm 5.000 amigos no Facebook e na vida real não tem amizade com ninguém. Então, isso é um problema sério. Do mesmo jeito que tem pessoas que são órfãos de pais vivos, tem pessoas também que têm muitos contatos e muitos amigos nas redes sociais, mas não se relaciona com ninguém da vida real, porque é muito chato, porque é muito amargo, é muito azedo e não tem tolerância, não tem amor, não sabe ouvir ninguém, né? Mas nas redes sociais é muito joinha, é muito clique, é muita coisa para lá e para cá, e nós somos seres gregários, seres sociais, e precisamos nos relacionar com as pessoas do mundo real, com as pessoas do mundo real. Eu lembro que uma determinada vez, pastor Zé Roberto, eu estava conversando com meu filho mais novo, e como todo garoto dessa geração gosta de usar as mídias sociais, e eu já disse, de vez em quando eu digo a ele, olha, a vida real é a gente aqui, ó, nós dois olho no olho, aqui, sentindo um ao outro, se abraçando, se relacionando, né? Não se iluda com esse mundo virtual. E a palavra de Deus, o sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12, ele fala da importância do companheirismo, dos relacionamentos reais. Então ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos construir relacionamentos reais com as pessoas da vida real. A Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Então a gente precisa desenvolver esses relacionamentos reais e não viver dentro de uma bolha, de uma realidade hipotética, de uma realidade virtual que não corresponde à vida real, o que vai nos preencher, o que vai nos suprir, o que vai trazer satisfação em relacionamentos sustentáveis e duradouros, são os relacionamentos da vida real. E, pastor Roberto, muitos relacionamentos da vida real, importantes, imprescindíveis, muitos deles até começam no mundo virtual, mas eles não ficam só no mundo virtual. Pessoas que já têm relacionamentos no mundo real também é muito bom, também relacionamentos virtuais para quem já se conhece do mundo real. Então tudo tem que ter equilíbrio, não radicalizar. Às vezes tem pessoas que dizem: eu quero estar distante, eu não quero nada. E aí a gente não pode culpar a rede social em si, e sim é o homem, é eu e você, somos nós que usamos. O problema está em nós. É isso mesmo, e no uso inapropriado, no uso indevido. O ponto 2.3 da nossa lição fala sobre essas relações sociais efêmeras. O pastor Fábio disse aí, tem pessoas que têm 5.000 amigos ou amigas no Facebook e não consegue se relacionar com ninguém na vida real, e assim, talvez não tenha 5 amigos, não possa contar nos dedos das mãos quantos amigos tem. Então, isso demonstra também uma característica dessa modernidade, e tem um escritor polonês, falecido recentemente, chamado Zygmunt Bauman, que escreveu um livro sobre modernidade líquida, e também outros livros sobre medos líquidos, Vida para o Consumo, uma série de livros que é um autor que tem dado uma contribuição para a compreensão desse contexto da modernidade, e que algumas pessoas chamam de pós-modernidade, e ele justamente mostra que uma das características deste tempo é a liquidez nos relacionamentos. E quando ele fala em liquidez, ele compara justamente com a água, que você coloca assim na palma das mãos e ela escoa, ela foge. Então, hoje nós vivemos uma época de relacionamentos descartáveis. As pessoas não querem ter compromisso nem relacionamentos duradouros. Então, você nota, por exemplo, nos casamentos, os casamentos têm uma tendência de durar menos, e as amizades também, as pessoas não se comprometem, não se sacrificam umas pelas outras. O Zygmunt Bauman diz, por exemplo, que os nossos pais viviam juntos 50 anos, 70 anos, enquanto que as pessoas hoje, os casamentos duram muito pouco, e as amizades também, e os relacionamentos hoje estão muito mais nesse campo da virtualidade, e o pior, dos interesses. Às vezes as pessoas não querem mais se comprometer, não querem mais se sacrificar, e o amor exige sacrifícios. Então, nós precisamos ter cuidado com esses relacionamentos descartáveis. Às vezes a gente começa a ver que tudo isso a gente vai encontrar eco dessa discussão do Zygmunt Bauman com o livro do Eclesiastes. O autor do livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, ele destaca que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, como diz uma determinada versão, tudo vaidade de vaidades, e a palavra vaidade aí está no sentido de que tudo é vão, tudo é passageiro. Então tenhamos cuidado. Então, ponto 2.4 da nossa lição, nós destacamos aqui a falsa sensação de privacidade. Então, as pessoas às vezes se expõem demasiadamente nas mídias sociais. Tem pessoas, pastor Fábio, que aí
tira foto, posta, às vezes diz o que vem na cabeça, não calcula nas implicações, nas consequências, no testemunho, às vezes numa imagem, num vídeo que veiculam através, por exemplo, de um perfil. A pessoa vai lá, cria o seu perfil lá no Instagram, no Facebook, gravou um vídeo e tal, e está muito animado, não pensa e joga lá, e às vezes a sua privacidade fica comprometida. Olha aí, você imagine que hoje nós já não temos quase privacidade, nós descobrimos aí através das mídias e dos jornais e das pesquisas, que você entra lá na internet, entra nessas mídias, e já tem alguém controlando as suas informações. Deixa rastros, né? E quantas pessoas não estão se prejudicando porque há um vício muito grande por parte de muita gente de fazer filmes e fotos íntimas, as chamadas nudes, né? Fotos e vídeos que expõem a nudez, alguns até vídeos de relações sexuais, manda para o namorado, manda para a namorada, achando que o parceiro não vai perder aquilo, nem vai colocar nada, e bota na rede social, manda para um colega, para uma colega, e assim se espalha, viraliza e tem causado muitos problemas graves na vida das pessoas. Inclusive, fazer isso é crime. Às vezes as pessoas acham que a internet é um território em que tudo pode. Tudo pode, não é verdade, a gente não pode fazer tudo na internet, porque existe também os crimes virtuais. Crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais uma breve pausa e já já retornaremos para o quarto e último bloco do nosso programa. Fique conosco. Amados telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a ética cristã e as redes sociais. Para fechar esse assunto do tópico 2 da nossa lição, os perigos da relação descartável e as novas tecnologias, e eu gostaria apenas de chamar a atenção sobre as questões das fake news, das chamadas fake news ou notícias falsas. Então, a internet tem potencializado demais a fofoca, a calúnia, a difamação, as distorções da realidade e as notícias falsas. E a gente precisa ter muito cuidado com determinadas correntes, determinadas pirâmides, determinadas mensagens que têm um apelo muito grande para poder compartilhar e mandar para todos os grupos. Tenha cuidado, meu irmão, não faça esse tipo de serviço. Às vezes tem mensagem que chega no nosso celular, no WhatsApp, dizendo, nem leia, faça só compartilhar, não precisa nem ler, faça só compartilhar. Meu irmão, minha irmã, antes de você clicar lá no botão de compartilhar, seja em qualquer rede social, pense muito bem no que você está fazendo, porque você pode estar compartilhando um conteúdo terrível, você pode estar prejudicando a vida da pessoa. Determinados textos associados à imagem, associados à foto de A, de B e de C, tenha cuidado, porque as pessoas editam muitas imagens, editam muitas coisas, dizem que aconteceu isso, está acontecendo isso, fulano falou isso e fulano não falou isso. Não está acontecendo aquilo. Então, quando você espalha uma coisa dessa, você se torna responsável também por aquilo. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a responsabilidade não é somente de quem primeiro produziu a notícia falsa, a calúnia sobre alguém, sobre alguma instituição, sobre alguma autoridade, sobre alguma pessoa, sobre quem quer que seja. A responsabilidade não é só daquele que começou, mas todo mundo que vai espalhando se torna também corresponsável. E a gente precisa ter cuidado, e às vezes, pastor Zé Roberto, se espalha coisas, acusando pessoas de crimes, acusando pessoas de ter feito coisa errada, e promove um linchamento virtual das pessoas, e às vezes isso vai até para a vida real.
de acontecer pessoas, né, já aconteceu casos de pessoas que foram linchadas, que foram agredidas, sofreram violência, sendo acusada, confundida, né, com pessoas que cometeram crimes. Então, é uma responsabilidade grande. E eu já tive aí notícia, pastor Fábio, de vários episódios de pessoas que atribuíram textos, por exemplo, a uma pessoa e não foi aquela pessoa que escreveu. Determinados autores, aí, escritores, cronistas, algumas pessoas escrevem uma crônica bem elaborada, imitando o estilo de alguém, e aí atribui aquela crônica a determinada pessoa, divulga, e aí viraliza, tem casos de vídeos. E tem até, pastor Zé Roberto, os perfis falsos. A pessoa faz um perfil falso com o nome de alguém e atribui aquilo àquela pessoa e que não é verdade. E agora, nesse ano eleitoral, aí é que vai circular, aumenta demais as notícias falsas. Está aí em todo mundo essa preocupação, e no TCE, a Justiça Eleitoral aqui no Brasil, está preocupada em como combater as fake news, porque isso tem influenciado até resultados de eleições. Inclusive a própria edição, pastor Fábio. Tem pessoas que às vezes, numa fala de alguém, pegam um trecho isolado, exatamente, edita, fora de contexto, edita. Então, são preocupações que se deve ter, e aí o ponto 3.1 da nossa lição que trata sobre o bom testemunho nas redes sociais, nós devemos lembrar que nós somos sal da terra, luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 14, e por essa mesma razão, nós devemos ter cuidado com o nosso bom testemunho, né? Você, de repente, posta uma foto, compartilha algo sem saber a procedência, sem atestar a veracidade do fato, e aí você acaba servindo como instrumento de propagação da mentira. E nós devemos lembrar que nós somos da verdade. O pai da mentira é o diabo. Então nós, os cristãos, devemos ter cuidado, avaliar se edifica a vida de alguém, se não vai comprometer o testemunho, a imagem, a reputação de alguém ou a nossa mesma. Então avaliar muito bem os vídeos, as postagens, as fotos, os textos. Então o conteúdo, a coerência, o vocabulário, a ética cristã nas mensagens devem ser avaliadas, inclusive ter cuidado para não estar curtindo tudo, não curtir demais algumas coisas que não procedem, algumas coisas que de repente podem lhe comprometer, ter cuidado com quem é que você está seguindo, com quem é que você está acompanhando. Então nós devemos lembrar sempre que nós somos seguidores de Cristo. Então, como seguidores de Cristo, nós não podemos estar seguindo todo mundo nas redes sociais, porque isso pode comprometer o nosso testemunho e pode comprometer a nossa identidade cristã. É verdade, pastor Zé Roberto. Liberdade de expressão é muito bom, mas ela exige responsabilidade. Vamos usar, meu irmão, minha irmã, as redes sociais mais para a propagação do Evangelho, para falar a palavra de Deus, e até para evangelizar e pregar pelas redes sociais, tem que fazer isso com ética, tem que fazer com cuidado, sem atacar ninguém, sem brigar, sem criar uma celeuma, né? Mas trabalhar, pregar a palavra de Deus de forma coerente. Até o nosso comentarista sugere aqui, de preferência, versículos bíblicos, uma mensagem curta, o textão muito grande, né? Ninguém lê. Texto muito grande, ninguém lê. Usar a criatividade, pastor Fábio, às vezes um texto curto, um vídeo curto, mais criativo, inteligente. Tem um grande poder de impacto, de chamar a atenção das pessoas. Então, meu irmão, chegamos já ao final desta lição de hoje, Ética Cristã e redes sociais. Tem muito potencial para a gente utilizar as redes sociais para o bem, para a edificação das pessoas, para a glória de Deus, para a evangelização, para a proclamação da palavra de Deus. E vamos fazer isso. O mal não está na internet em si, está no coração das pessoas que usam. É como o dinheiro, né? O dinheiro em si não é mal o amor ao dinheiro. Então a internet em si também não é má em si mesma. O mal está no coração das pessoas, então vamos usar com responsabilidade. É isso mesmo, pastor Fábio. E aí, nós estamos terminando o nosso trimestre, né? Amanhã você é convidado a dar
continuidade ao debate lá na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Estamos concluindo esta revista e queremos apresentar para você a nova revista que nós iremos estudar aqui no próximo trimestre, que é Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então será uma série de estudos com base no livro de Levítico. O comentarista é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Então nós já demos aqui uma folheada, tem uma série de aplicações bastante importantes para a igreja da contemporaneidade, e você deve estar se perguntando, como é que nós podemos extrair lições para a igreja a partir do livro de Levíticos? Então você vai ver aqui conosco, e na sua escola bíblica dominical recomendamos que você adquira a sua revista. Eu vou ler aqui panoramicamente os títulos que nós haveremos de estudar na próxima lição. A lição número 1, Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. Lição 2, a beleza e a glória do culto levítico. Lição 3, os ministros do culto levítico. Lição 4, a função social dos sacerdotes. Lição 5, santidade ao Senhor. Lição 6, a doutrina do culto levítico. Lição 7, fogo estranho diante de Deus. Lição 8, a sobriedade na obra de Deus. Lição 9, Jesus, o holocausto perfeito. Lição 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Lição 11, a lâmpada arderá continuamente. E lição 2, os pães da proposição. Lição 13, as orações dos santos no altar de ouro. E teremos 14 lições. Lição 14, entre a Páscoa e o Pentecostes. Então você é o nosso convidado, adquira a sua revista. Você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, se matricule, e é uma oportunidade que você tem para crescer espiritualmente. É verdade, pastor Roberto, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua audiência. Deus continue abençoando você. Participe da Escola Bíblica Dominical da sua congregação, adquira sua nova revista, matricule-se para o próximo trimestre e seja muito abençoado através do estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.